A gente hoje vai abordar o tema sobre a articulação sacroiliaca. Eu vou fazer uma apresentação bem sucinta, não vou me aprofundar muito, essa não é a proposta aqui, mas de informar uma linguagem mais simples possível para vocês entenderem, como sempre a nossa característica. Então é o seguinte, a articulação sacroiliaca, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a articulação sacroiliaca, gente. É essa articulação entre o osso da bacia, né, da pelve, o ilíaco, e esse osso triangular no final da coluna aí, que é chamado de sacro. Essa articulação, ela é a chamada famosa articulação sacroiliaca. Eu vou botar aqui em vermelho, aqui ó, a articulação, para vocês entenderem. Em vermelho não, demonstrando aqui a articulação, ó, é essa aí com a setinha marcando, é a famosa articulação sacroiliaca. Por que a gente está abordando esse tema? Porque muitas queixas lombares, elas são oriundas dessa articulação. Na verdade, às vezes a pessoa nem apresenta problema na lombar, ela apresenta problema nessa articulação aí, e manifesta uma lombalgia, e manifesta, quando a coisa está muito severa, ela pode irradiar um pouquinho. Geralmente, a característica de uma alteração nessa articulação é na região localizada, mas ela pode alterar. A gente vai ver um pouquinho mais à frente os problemas dessa articulação, o sítio onde ela provoca a famosa dor referida, que é a dor que está distante do local primário de lesão ou de alteração, enfim. Deixa eu tirar aqui a imagem. Vamos falar outra questão da articulação sacroiliaca, que é a diferença entre a pelve masculina e a pelve feminina. Essa pelve aí à esquerda, mais alta, mais fina, mais estreita, é a pelve masculina. É uma pelve, ela é estreita e mais elevada, tá? Isso altera também questões biomecânicas, essa diferença de uma pelve para outra. O homem geralmente ele tem o centro de gravidade projetado mais à frente, justamente pela configuração da pelve dele, e por ter esse centro de gravidade mais projetado na frente, então a pelve masculina, por esse fato aqui, a gente tem o centro de gravidade, que é o nosso centro de equilíbrio, projetado mais à frente, né? Um pouco mais à frente do umbigo. Então, essa projeção do centro de gravidade à frente faz esse encaixe, esse bloqueio do osso ali na região do quadril, ali na pelve, na articulação sacroiliaca. Se vocês perceberem, é um osso triangular, o sacro, que articula com uma asa, né, de osso, é chamado de ilíaco, e a projeção do centro de gravidade encaixa esse osso naquela articulação ali. Então ela faz um sistema de autobloqueio. Por que essa diferença do tamanho da pelve feminina em relação à masculina? Por que os ângulos que mostram ali na frente, na parte baixa, são maiores? Por que essa diferença? Alguém sabe dizer? Essa pelve ela é mais larga na mulher justamente para a passagem do feto, para a mulher ter neném. Né? Imagina se o neném passa naquela pelve estreita ali à esquerda, pelve masculina. Ia ser inviável, né? Só por cesárea, né? Só não teria como tirar o neném dali de dentro. Então a pelve feminina, ela é mais larga e mais rasa, ela é mais baixa, justamente para o trajeto que o neném passa ser menor, o túnel ser menor. Né? O fato da pelve masculina também ser comprida, maior assim, esse túnel é maior. Então, ali à direita é a pelve característica de uma mulher. E o fato dessa diferença anatômica entre as duas regiões também provoca favorecimento de alterações nessa articulação sacroiliaca. A mulher, por exemplo, ela tem uma incidência
grande de alteração na sacroiliaca. Muitas apresentam isso pós-parto, logo pós-parto. A gente vai explicar por quê logo mais, a gente já vai trabalhar essas diferenças aí, tá? Mas é uma síndrome que acomete mulheres, principalmente as mulheres que têm gravidezes sucessivas, né? Ela apresenta um filho, aquele famoso, os filhos em escadinha, né? Todo ano ou a cada 2 anos ela pode apresentar uma sacroileite, que é a inflamação nessa articulação, tá bom? Vamos botar um outro detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o ângulo, esse ângulo aqui, lombosacro, que é o ângulo entre a coluna, as vértebras da coluna lombar e esse osso pontudo aí no final, que parece um bico, que é o sacro. Então essa angulação entre a lombar e o sacro, ela gira em torno de uma articulação normal, um ângulo normal lombosacro, ele gira em torno de 140 graus. A gente passa uma linha média no corpo da vértebra de S1, que é a primeira vértebra do sacro, e a última vértebra lombar, que é L5, e essa linha configura um ângulo de em torno de 140 graus. Então esse ângulo de 140 graus é o ângulo normal, tá? Para distribuição de carga, para equilíbrio de forças naquela região. E a alteração desse ângulo, principalmente por questões posturais e musculares, causa transtornos nessa transição da lombar com o sacro, e isso afeta, obviamente, a pressão naquela articulação sacroiliaca ali, tá? Então, a diminuição desse ângulo, ela pode favorecer processo de irritação articular nas articulações facetárias da coluna ali, e também pode favorecer a chamada espondilolistese, que é o escorregamento da vértebra, que está mostrando aqui à direita, ó, o escorregamento da vértebra sobre a estrutura do sacro. Ela escorrega. Isso traz repercussões muito sérias para a coluna. Quando a pelve também está retrovertida, que é o caso aqui, ó, no lado direito, que esse ângulo ficou aumentado, então a gente também pode ter esse escorregamento de vértebra. É muito comum a gente pegar uma imagem de ressonância magnética ou um raio-x de uma coluna que nós chamamos retificada, que é a coluna lombar, que ela tem uma curvatura normal, mas ela está reta, e o fato dela estar reta, ela pressiona a estrutura do sacro e faz isso aqui, ela escorrega. Então, acontecem transtornos, principalmente na cauda equina, ali pode causar problemas muito sérios na coluna, esse escorregamento de vértebra, tá? Eu vou mostrar aqui novamente uma outra imagem da pelve, só para a gente ver aqui, ó. Aqui mostra a região ligamentar, tá, da pelve, que é uma região muito poderosa, com ligamentos muito poderosos, tá? É uma articulação que sustenta todo o peso, toda a força que vem de cima e distribui também toda a força que vem de baixo, tá? Quando as forças vêm da coluna ali, ó, descendo ali pela coluna lombar, ela pega na lateral dessas asas aí, desses ossos do ilíaco, e distribui essa força que vem até aqui na frente, onde tem um ligamento, uma junção bem aqui na frente da imagem, que é a sínfise púbica. Então ela transmite as forças naquela região, distribui. Da mesma forma, a força que vem oriunda da parte inferior, ela é transmitida do osso do fêmur, ele entra no acetábulo, que é o encaixe do fêmur nesse osso aí do ilíaco, né? Ele encaixa ali, e também distribui essa força na pelve. Então a nossa pelve,
é um centro de distribuição de forças muito importante, vindas de cima e de baixo do nosso corpo. E aí está aquele famoso músculo, grupamento que a gente falou, que é o músculo ilho-psoas, que é o elo de junção entre a parte superior e inferior, que a gente já falou numa live passada. Então, essa região é uma região com uma estrutura muito poderosa ligamentar para suportar todas essas forças que são distribuídas nessa região. Para vocês terem ideia, na nossa pelve tem no entorno aí 35 músculos e ligamentos nessa região para realmente controlar o mecanismo de distribuição de forças aí, tá joia? Então deixa eu tirar essa foto aqui. Então assim, algumas questões que a gente vai falar agora em relação, deixa eu ver aqui do que eu falei já até o momento, forças de transmissão. Então vamos falar do problema principal dessa articulação, que é a sacroileite, né? Que é a inflamação nessa articulação. Ela, como eu falei na live passada, eu dei o spoiler, essa articulação sacroiliaca, ela geralmente acomete pessoas com mais idade, pessoas que já estão num processo de artrose, já tem uma alteração naquela articulação, tem artrose na coluna lombar, a musculatura, o desequilíbrio muscular é muito grande, então começa a manifestar alterações nessa estrutura, a osteoporose, né, que você começa a gerar microfraturas no osso e altera também aquela região. Então é uma articulação muito envolvida nas questões de dor lombosacra nas pessoas de terceira idade. E por que é importante a gente estar falando hoje? Porque para nós que estamos em meia idade, nós pretendemos chegar à idade mais avançada. E a gente precisa entender que as maiores alterações que acontecem nessa estrutura se dão por desequilíbrio muscular. São compensações que essa estrutura realiza por músculos mais fracos, músculos encurtados, músculos muito tensionados. Então, esse desequilíbrio altera todo aquele eixo, aquele ângulo ali lombosacro, e a gente começa a gerar alteração. Quando a gente caminha, quando nós nos movimentamos, fletimos o tronco, estendemos o tronco, mexemos nossa perna, enfim, o sacro, junto com o ilíaco, ela faz um movimento. Esse movimento, se nós estivéssemos olhando de lado, eles realizam esse movimento aqui, ó, que é chamado de nutação e contranutação. São movimentos milimétricos, mas eles precisam ser realizados, né? Aqueles ligamentos muito poderosos ali, que é uma articulação que praticamente não tem nenhuma comparação com o movimento, por exemplo, que a gente tem no punho. São movimentos muito pequenos, mas esses ligamentos permitem que eles ocorram, porque esse movimento de balanço pélvico ali, ele serve para justamente a gente distribuir aquelas forças. Quando há um bloqueio nesses movimentos, a incidência de pressão naquela articulação é muito grande e pode gerar processos inflamatórios. Então, qual a característica de uma possível sacroileite? Antes de eu falar da característica, eu estou pulando aqui etapa. A gente falou da pessoa de mais idade, pessoa idosa. Numa pessoa jovem, apresentando dor sacroiliaca, ela pode ter caráter reumático, que é o mais conhecido, a espondilite anquilosante, uma psoríase com problemas reumáticos, pode ocorrer uma inflamação nessa estrutura. As síndromes inflamatórias intestinais podem trazer inflamação nessa articulação, a doença de Crohn, a colite, a disbiose, que é uma alteração da flora intestinal, em que
a gente apresenta sintomas músculos e esqueléticos. Está muito relacionado hoje, aliás, tem muito trabalho, muita pesquisa mostrando a relação entre um intestino alterado, um intestino com mau funcionamento, tá? Não necessariamente um intestino solto ou preso, não necessariamente isso, mas a alteração dessa flora intestinal já pode provocar processos inflamatórios no sistema músculo-esquelético. Então a gente realmente pode ter essas alterações de estruturas, e de rigor aqui, de estruturas, dessa estrutura articular por problemas inflamatórios intestinais. Pode ser uma das causas também. Então, no jovem, pode ser por uma doença reumática, pode ser por uma síndrome inflamatória intestinal, pode ser por um trauma direto, uma batida naquela região ali, pode ser por uma queda, a gente caindo de bunda no chão, pode causar um trauma nessa articulação e você gerar um processo inflamatório, e pode também ser por sobrecarga de atividades físicas, principalmente atividades de impacto, atividade, por exemplo, corrida de longa distância, pode provocar uma irritação nessa estrutura, porque a cada passada que a gente dá no chão, a sustentação, a distribuição de força está sendo realizada somente em um lado. Então, o estresse biomecânico que é gerado por certas atividades físicas podem trazer transtorno nessa região, tá? Então, no jovem, as principais causas são essas: doença reumática, doenças inflamatórias intestinais, trauma direto na articulação, queda ou irritação por sobrecarga naquela estrutura ali, tá joia? A alteração muscular, esse desequilíbrio muscular que a gente falou há pouco, ela afeta tanto o jovem quanto o idoso, tá? Por isso que é importante esse equilíbrio que nós falamos aí para essa distribuição de força. Uma outra questão que pode gerar a sacroileite, principalmente nas mulheres, é o que a gente falou há pouco, a gravidez, né? A gravidez, a mulher, para ter o neném, ela passa por uma série de alterações no corpo humano, né? E alterações hormonais. Então, a mulher, ela, para ter a passagem do neném, para ter aquela barriga protuberante, alterar o centro de gravidade dela, toda a mudança biomecânica que ocorre no corpo da mulher durante a gravidez, a alteração hormonal que se dá nesse período também atua nos ligamentos, naqueles ligamentos que a gente mostrou ali, ó, há pouco, vou mostrar aqui novamente. Toda essa região ligamentar, são esses ligamentos em cinza aí, isso fica mais maleável, né, por hormônios, principalmente a ocitocina, começam a alterar a fisiologia desses ligamentos. Esses ligamentos ficam bem mais maleáveis. E quando isso acontece, essa articulação recebe um estresse biomecânico maior, porque a alteração, os ligamentos que seguram aquela estrutura estão permitindo movimentos maiores, e isso pode provocar irritação, principalmente nas mulheres que têm uma gravidez atrás da outra. Pode ocorrer essa síndrome, tá? Que não é raro de acontecer, tá joia? Então vamos lá, vamos falar sobre as características de uma dor causada por uma sacroileite. Primeira questão: a articulação sacroiliaca, por ser uma articulação muito superficial ali, está na região de trás da nosso glúteo ali, então ela é uma articulação que fica muito evidente. Geralmente a dor é localizada naquele bordo ali, nesse bordo aqui, ó. Vamos ver uma parte posterior aqui da sacroiliaca, se eu tenho.
Tem aqui, ó. Então a articulação aqui, ela fica muito localizada, ó. Essas 3 imagens à direita aí, essa igual uma asa de borboleta, está mostrando a área de manifestação da dor sacroiliaca. Ela geralmente, quando acomete um jovem por aquelas questões de queda, trauma, ela pega unilateralmente, tá? Ela manifesta a dor geralmente de um lado. Nos 2 lados já é um problema mais crônico, um problema reumático, aí ela manifesta bilateralmente. Mas é uma característica de uma articulação que manifesta, na maior parte das vezes, de um lado só. E a dor é bem pontual ali na região do glúteo, tá vendo aquela asa de borboleta? Ela é bem pontual, a pessoa consegue apontar, ó, estou sentindo dor aqui. Por vezes, quando essa questão está mais avançada, a irritação é maior, o processo inflamatório é maior nessa estrutura, ela pode apresentar dor na virilha, onde está marcando ali, ó, a última imagem à direita e a terceira imagem à esquerda, e ela pode também manifestar dor do bumbum para a região ali lateral posterior da coxa, tá vendo? Ó, nas 2 primeiras imagens da esquerda, que é até um trajeto do nervo ciático, tá? Mas a dor sacroiliaca, ela não apresenta manifestações neurológicas, como geralmente a ciatalgia acompanha, que é a parestesia, que é a dormência, o formigamento, a sensação de choque, aquela dor, parece estar enfiando um punhal, uma faca. A dor sacroiliaca é uma dor mais latejante, fica mais concentrada na região do glúteo e até parte da coxa ali posterior. Ela não desce mais que isso. Mas normalmente o sítio de lesão é justamente ali na região do bumbum, ali atrás, a manifestação dessa condição. E como é que a gente pode desconfiar se a origem da nossa dor lombar ela é de origem exclusivamente da articulação facetária ou discogênica na coluna lombar, ou se ela é de origem sacroiliaca? São algumas características de movimentos aqui que eu separei. Dor localizada na bunda, ali da região da bunda, a palpação. Quando você pressiona ali a região em cima da articulação, ela é dolorosa, ela é sensível. Dor que piora quando você passa da posição sentada para de pé. Quando você vai levantar, dá aquela dor muito forte ali atrás. É o movimento que está acontecendo ali naquela articulação do sacro com o ilíaco ali, ó. E se ela está irritada, ela manifesta uma exacerbação dos sintomas. Quando você sai da posição sentada para de pé, quando você fica muito tempo em pé, parado, também ela pode manifestar dor ali naquela região. Subir escada, quando a gente dá o passo no degrau para subir e a gente tira o outro pé do chão, a gente aumenta muito a sobrecarga nessa estrutura, então pode causar dor, um aumento de dor nesse movimento. A deambulação, que é a caminhada, ela alivia, porque ela distribui mais essa carga, tá? Mais movimentos de subida de escada e corrida intensificam a dor nessa estrutura. Deixa eu ver se passou mais alguma. Não, a dor que piora também na flexão de tronco. A flexão de tronco que faz aquele movimento de nutação contra nutração na sacroiliaca. Se ela estiver irritada, ela também pode manifestar. A Josimara está falando que está passando pelo processo aqui. Bom dia, Josimara. É uma região, uma alteração muito incômoda, dá uma dor muito intensa nessa região. E quais são as primeiras medidas a serem tomadas numa estrutura que está irritada, que está com essa alteração? Primeira medida, repouso.
repouso de movimentos que sobrecarregam essa estrutura. Por exemplo, evitar a escada, tá? Nessa fase. Corrida, esporte de impacto, nem pensar, porque também traumatiza essa estrutura. Vamos lá. Ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé parado também intensifica, irrita mais a estrutura. Então, dá repouso desses mecanismos de irritação. Pode ser feita a aplicação de gelo no local da articulação, alivia bastante. O gelo, além de ser um analgésico poderoso, ele também é um anti-inflamatório muito poderoso, natural. Então a gente está agindo ali, como é uma articulação muito rasa, ela atinge o ponto de resfriamento muito rápido. E aí a gente consegue agir nesse processo inflamatório. O gelo é muito bom. Tem pessoas que não se adaptam ao gelo, podem também usar o calor, que também vai ajudar. O gelo nessa condição eu acho melhor, tá? Mas não descarto a aplicação de calor, pode ser usado também como recurso. Para as pessoas que não se adaptam ao gelo, ou as pessoas que têm síndrome reativa ao gelo, síndrome de Renault, enfim, podem usar o calor. Mas, primeira medida, repouso. Segunda medida, processos anti-inflamatórios com gelo ou aplicação de compressa quente. O uso de fármacos, também indicado por médicos, ajuda bastante nessa fase. E a terceira medida são os movimentos. Criar movimentos direcionados para o equilíbrio muscular dessa estrutura, desses 35 músculos e ligamentos que envolvem essa estrutura. É preciso movimentos direcionados para essa região, né? Mas a gente precisa também ver a questão de coluna torácica, coluna lombar, quadril, tudo isso interfere nessa articulação. Então o ideal é um pool de exercícios que mexam desde a região torácica até a região do quadril ali, tá? Então pegar exercícios que movimentem essa estrutura. No domingo, agora, eu vou botar um vídeo no canal de alguns exercícios, Josimara, para sacroiliaca, tá? Para você fazer em casa. Eu vou filmar aqui no tapetinho aqui da minha sala, aqui atrás, ó. Eu vou fazer um vídeo mostrando 5 ou 6 exercícios para você fazer na tua casa, que eu acho que vão te ajudar bastante, tá? O movimento nessa estrutura é muito importante. A gente, no método, vai ter um módulo só sobre a articulação sacroiliaca, com orientações e exercícios básicos e avançados para essa estrutura. Até a Carol me pediu essa semana quando que eu colocaria isso disponível lá no método. Eu estou terminando lá o módulo, estou terminando a apostila, enfim, as coisas que eu vou colocar lá no módulo, e as pessoas que estarão nesse método, participando desse método ciático saudável, terão acesso a esse material, tá joia, gente? Então, qual o intuito dessa live de hoje? Além de informar, principalmente conscientizar vocês da questão do movimento. Gente, a gente já vem falando disso. Uma das principais causas de problema nessa articulação hoje em dia é a manutenção da postura sentada, que foi uma live que a gente já fez ontem. A gente precisa dar movimento para esse corpo, para toda a estrutura musculoesquelética. O idoso manifesta muito esses sintomas na faixa etária deles, justamente porque os movimentos estão muito diminuídos, a musculatura está muito alterada, muitos músculos retraídos, que não são trabalhados há bastante tempo, estão contraturados. Então, a gente precisa, nessa fase em que nós nos encontramos, de meia idade, ao final do período aí da faixa etária de 30, 40 anos, a gente já precisa começar muito a trabalhar essa região.
para evitar problemas futuros, porque o desequilíbrio muscular é a principal causa de transtorno nessa articulação. É óbvio que existem, como a gente falou, doenças reumáticas, doenças inflamatórias, sim, elas existem, mas a causa, se a gente for pegar uma estatística, a maior parte das pessoas que sentem dor nessa estrutura não tem qualquer questão reumática ou processo inflamatório sistêmico no organismo. Elas têm sim alterações biomecânicas decorrentes de mau uso da musculatura do nosso corpo. Então a gente precisa desse trabalho muscular, dessa atuação de equilíbrio muscular, principalmente nessa estrutura que é o nosso centro de gravidade. Gente, no nosso corpo todo, a região que recebe a maior quantidade de carga é a região pélvica, ela que está no elo ali entre a parte superior e inferior. Então é a região geralmente que acomete mais gente. Por isso, o número de pessoas que sentem dor na coluna lombar é altíssimo e o número de pessoas que têm problema na sacroiliaca também é altíssimo, por em decorrência dessas alterações, desses desequilíbrios. A articulação sacroiliaca, eu não vou me aprofundar muito, porque aí eu já começo a entrar em temas muito técnicos. Lembrando aqui novamente que no domingo agora eu vou lançar um vídeo no canal com exercícios para articulação sacroiliaca, tá joia? Para quem sofre. E eu vou filmar propositalmente ali, ó, no tapetinho ali da sala aqui atrás, ó, de mim. Vou filmar no chão para vocês verem que não precisa de nenhum artefato, maca, nada disso. Precisa realizar os movimentos diariamente. E aí as mudanças começam a acontecer. Tá joia? Então, gente, agora vou terminando a live. Rosângela, desculpa, tá terminando agora. Mas a gente tem a hora aí programada. Assista a live depois, aqui gravada. E nos vemos na terça-feira que vem, aqui na live, às 7h30 da manhã, que é o horário que ela inicia, que realmente nesse ano de 2022 eu possa contribuir para um mundo, para uma vida melhor, para a qualidade de vida de vocês, pelo menos no que tange coluna vertebral. Eu espero poder realmente agregar valor. Tá joia? Um beijão.